Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá. Tamo junto mais uma aí. Isso aí, valeu, Luciano. Boa noite, Vitor. Deixa eu ver mais quem tá na área aí. Boa noite, professor Ariana. Boa noite, Ariana. Boa noite, Tatiana, Heitor, Vitor, Tuane, Patrick, Rafa, Freitas, Luciano, Aniele, Alana, Rafael, Carolim, Fábio, Luciana, Pedro Vinícius, Tatiane e Flávia. Boa noite a todos os senhores. Bom, pessoal, vamos lá. Inicialmente, eu havia combinado com vocês de utilizar essa plataforma enquanto fosse possível, né? Cheguei a mencionar com vocês que podia ter alguma alteração no curso da disciplina por conta de opções da faculdade. E acabou que foi isso que aconteceu. Acabaram colocando como obrigatória a utilização da ferramenta Microsoft Teams. Tentando me ajustar aqui com a câmera. Acabou ficando como obrigatório, então, a utilização da ferramenta Microsoft Teams por todos os professores do campus aqui. E aí eu não quis mudar para essa aula antes de conversar com vocês, evidentemente. Mas eu vou criar a turma da disciplina lá no Microsoft Teams por esses dias aí, amanhã, sexta-feira, e os senhores receberão. Agora, já houve uma primeira utilização da ferramenta lá, Microsoft Teams, por outros professores, e a lógica mudou um pouco. Não sei se os senhores estão cientes, antenados com essa situação. Os senhores devem entrar no Sigu, parece que em meus dados, e ativar o e-mail institucional. Porque as contas devem ser criadas pelo e-mail institucional. Eu não tinha turma nenhuma, né? Quem já tinha uma turma anterior vai atualizar para o e-mail institucional. Eu não tinha outra turma, então já vou criar pelo e-mail institucional. Os senhores, portanto, receberão o e-mail, o aviso, a notificação, não sei lá como é que funciona, o nome que se dá, na conta institucional. Conta institucional, que é uma sequência de números, que é o número da matrícula. Aí acho que tem duas letras, salvo engano, JA, acho que é do campus, J de Jacarepaguá, ou sei lá a letra que é, @alunos.cam.edu.br. É esse e-mail que eu vou cadastrar, é esse usuário que vai ter acesso à conta do Microsoft Teams, e é lá que os senhores devem, portanto, assistir a aula, tá? Eu nunca usei a ferramenta, não sei, eu acho que essa aqui é mais intuitiva. Você vai ali, clica no link e abre a tela e dá aula. Bota para gravar e dá aula. Aliás, já botei para gravar. Tá? Já botei para gravar. A outra não sei bem como é que funciona. Há poucas vezes que eu mexi lá, assim, volto a dizer, eu nunca dei aula por lá, mas eu não achei ela intuitiva. É difícil de você localizar e tal. Mas ordens são ordens e justamente por serem ordens devem ser cumpridas, tá?
Então, a aula da próxima quarta-feira não vai ser nessa ferramenta, o que para mim vai ser um desastre, porque tem que me adaptar a uma nova ferramenta. Em metade das minhas turmas é essa ferramenta aqui, outra metade vai ser outra ferramenta. Mas não é uma decisão que passe por mim. Tem que acatar, que seguir. E também não vou fazer um juízo prévio da outra ferramenta. Eu nunca dei aula, não sei como é que funciona lá dando aula. Vocês certamente tiveram aula lá, né? Em outras disciplinas. Alguém que possa me dar um feedback aí? É igual? Se bem que vocês estão Sim. com... É igual? Sim, professor. Sim. Dá licença, desculpa. Diga, né? Ela é boa, mas assim, ela trava muito. Eu assisti ontem, trava muito o áudio do professor e o nosso. Mas o mais é bom. A Microsoft que você está falando, né? Isso, esse novo de agora. A outra é mais complexa. Pois é, foi o que eu percebi, né? O Heitor tá falando que lá tem um sistema de chat melhor, então vamos ver. Vamos ver. Professor, Diga, Beatriz. eu tive uns problemas para conectar. Eu tô tendo aula nela desde segunda, eu acho. Eu tive uns problemas para conectar. Aí, tanto que 2 aulas eu não assisti. Na verdade, assisti, mas muito mal, porque ficava travando muito o rosto do professor, entende? Aí a sorte é que minha professora escrevia no chat os artigos e tal, e eu não ficava tão perdida. Mas eu tive bastante problema com ela travar e é sempre quando tem muitos alunos, entendeu? Aí eu não sei se é só comigo. Pois é, não, tem gente que trava aqui também, aí eu não sei como saber se é a conexão em si, ou se a plataforma é mais pesada. Eu tenho tido feedbacks divididos, vamos assim dizer. 3 grupos, bem similar, bem dividido mesmo. 33% cada. Tem quem fale que essa aqui é melhor, por ser mais intuitiva, você clica, entra, assiste e vai embora. Tem quem fale que a outra é melhor, porque tem mais funcionalidades. E tem quem fale que é tudo igual. Uma tem umas coisas melhores, outra tem outras coisas melhores, e fica elas por elas. Luciana, essa aqui também permite compartilhar a tela, mas eu não uso slide. Eu gosto de sair falando. Então, para mim, essa história de compartilhar a tela não vai me ajudar muito. Não. Talvez a questão dos senhores verem comigo a lei. E aí me dá menos trabalho eu copiar e colar a lei pro chat e tal. Mas salvo isso, eu não acho que vai mudar muito por conta disso, não. Tá? Mas, enfim, o aviso inicial de hoje era nesse sentido. Na verdade, são 2 avisos. O primeiro aviso é esse, que a próxima aula vai ser lá no Microsoft Teams. Ainda não existe, eu vou criar ainda o link, sei lá como. E vou avisar vocês lá no grupo do WhatsApp. Tem alguém, a Márcia Emiliano tá compartilhando o ecrã aí, tá? Apareceu para mim aqui agora. Para nós também. Deixa eu ver se eu consigo ir nela aqui. Eu não sei como tirar aqui. Márcia, por favor, do lado tem uma setinha, e acho que foi agora, tá? Do lado do microfone. Quando clica ali, fica partilhando o ecrã. Provavelmente não, mas pode ser. Agora acho que ela não tá mais, acho que ela saiu, sei lá. Não estou localizando Márcia aqui no chat. Que ela tenha tentado gravar a aula. Não gravem a aula, tá? Eu cheguei a pedir isso. Apareceu a mensagem aqui para mim. Não gravem a aula, só o áudio. Não gravem o vídeo, por favor, tá?
Eu estou gravando aqui pelo aplicativo e vou disponibilizar para vocês o link no YouTube, tá? No grupo lá. Bom, acho que é isso. Primeiro aviso era esse. Fiquem atentos, então. Fiquem atentos, então, que eu vou mandar lá no grupo nosso do WhatsApp o link da turma. Os senhores vão receber por e-mail também, lá é só um complemento, né? Eu vou criar a turma, vocês vão receber no e-mail institucional, vocês vai ter disponível lá no Sigur, eu sempre coloco tudo no Sigur, que é a nossa comunicação oficial, e vou também colocar no WhatsApp. Então, não achem que eu vou colocar só no WhatsApp, não. Quem, porventura, não queira estar no grupo do WhatsApp, porque é muito grupo, eu entendo tudo isso, eu vou colocar no Sigur e os senhores vão receber pelo e-mail institucional. Bom, uma outra informação que eu acho importante ser feita nesse momento inaugural é que a minha senhora ela teve que sair para resolver um problema lá na empresa dela, de última hora. De modo que eu estou sozinho em casa com as minhas 2 filhas. Uma de 13 e uma de 6. E a de 13 vira mãe numa hora dessa, né? Está tudo bem agora, momentaneamente. Não sei se pode vir a acontecer alguma coisa aí, algum conflito, sabe como? Busca de territórios, esse tipo de situação. Então, se tiver gritos, se eu precisar me ausentar aqui urgentemente, vai ser provisoriamente só para dar uma de louco lá, resolver a situação e voltar, tá? Vamos lá. Pode ser, espero que não aconteça. Espero que não seja necessário. Elas se dão muito bem e a menor respeita muito a maiorzinha. Mas se for necessário, eu vou ter que... Não vou poder deixar uma matar a outra lá e eu ficar aqui omisso, né? Os senhores sabem bem que eu tenho a guarda e o dever, tutela sobre eles. Bom, novos tempos de aula em casa, né? Tem dessas coisas. Tendo dito isto, tendo feito estas 2 importantes observações, vamos seguir aí com o nosso conteúdo. Daqui a pouquinho a gente vai colocar ele em dia. As aulas sendo bem produtivas como tem sido, a gente vai conseguir botar em dia. Na aula passada, a minha percepção e a minha anotação aqui é de que nós terminamos a categoria da extinção prematura do processo. Aquelas 2 hipóteses inaugurais no começo do procedimento, em que o processo pode ser extinto sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial, ou pode ser extinto com resolução de mérito, que é sobre o julgamento liminar de improcedência. O primeiro deles, artigo 330, indeferimento da petição inicial. Segundo deles, artigo 332, julgamento liminar de improcedência. O Luciano Nascimento indaga ali, ó. No final falaremos sobre a avaliação. Não sei mais o que a gente pode falar sobre a avaliação, meu amigo. Já falamos largamente sobre a avaliação, tá tudo combinado já. Se você tem alguma dúvida sobre a avaliação, eu não estava programado em falar nada sobre a avaliação, já falamos. Diga aí se eu tenho alguma dúvida, para a gente poder prosseguir aqui com a matéria. Então, mestre, nesse dia, de repente, eu não estava em aula, porque a avaliação eu não peguei. Pensei no final, lá no Sigur, o senhor falou que ia colocar as informações no WhatsApp, é isso? No Sigur, no WhatsApp, sobre isso? Como é que seria? Olha, eu botei não lembro se eu botei no Sigur exatamente informações sobre a avaliação. Mas nós falamos aqui em sala de aula, combinamos que vai ser um trabalho escrito em PDF para mandar para o meu e-mail. Salvo engano, não foi você, inclusive, que falou que não era para incluir a última aula? Eu tenho uma larga percepção, uma remota percepção que foi você, inclusive, que alertou. O prazo é o dia 17/4, sexta-feira que vem. Ainda falou assim, não bota... Então vai só até o dia 8, deixa do dia 15, porque senão do dia 15 até o dia 10, acho que um negócio desse. Verdade, mestre, mas é muita coisa, acabei esquecendo. Fui eu mesmo que comentei sobre isso. Pois é. Até o dia 8, porque dia 17 ia ficar 2 dias antes da entrega, fica muito em cima. Então,
De modo que nós dedicamos o início de uma aula inteirinho a isso, e aqui ficar repetindo seria contraproducente. Vamos lá, vamos seguir. Reitero tudo que eu já falei lá atrás. Tem gravado lá no YouTube. Não tem mistério, não. Resumo de todas as aulas em PDF. Entrega até o dia 17/4, semana que vem, no meu e-mail. Tá? Daquele jeito lá que foi combinado. Nenhuma alteração nesse sentido, não. Então, nós passamos da fase inicial do procedimento, petição inicial, despacho preliminar. Então, tentar fazer aqui um quadro, né? Eu coloquei para vocês aí, quando a aula ainda era presencial, em outros tempos de aula presencial, eu coloquei no quadro para vocês a sequência de atos do procedimento, né? Começa com a petição inicial, o juiz faz um despacho preliminar para ver se está tudo ok ou não. Estando certinho, em regra, segue para citar o réu. Não estando certo, emenda da petição inicial. Se a emenda estiver certo, segue para citar o réu. Se a emenda não estiver certa, 321, parágrafo único, o juiz pode indeferir a petição inicial. Nós vimos que ele pode também dar outras chances por uma questão de efetividade da jurisdição. Tá tudo certo, despacho preliminar positivo. A regra é a citação do réu para prosseguir o processo em contraditório. Vimos que, excepcionalmente, artigo 332, o juiz pode proferir o julgamento liminar de improcedência. Agora que nos compete, já passamos essas hipóteses iniciais. Agora nós falaremos da etapa posterior à citação. No Código de Processo Civil de 73, Código de Processo Civil de 73, o réu era citado para oferecer contestação. Coloquei no chat aí para vocês. No Código de 73, o réu era citado para oferecer contestação. No Código atual, a lógica se alterou. No Código atual, o réu é citado para comparecer à ACM, audiência de conciliação ou mediação. Então, nós tivemos aí uma modificação importante, de modo que foi introduzido no Código de 2015 um novo ato, porque a etapa de defesa do réu, a oportunidade do réu oferecer contestação, com o Código atual, se dá depois dessa audiência. No Código anterior, o réu era citado, aqui tinha citação, logo depois vem a contestação do réu. Contestação que é a defesa do réu, como nós falaremos. Agora não, agora entrou um ato aqui no meio. Ó. Esse ato do meio, então o réu é citado para comparecer a esse ato aqui. A contestação continua aqui e entrou um ato no meio dos dois. Esse ato é a audiência de conciliação ou mediação. Audiência de conciliação ou mediação que está prevista no artigo 334. Aí para os senhores no chat, como vimos fazendo. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, os requisitos, portanto, da petição inicial, artigo 319, artigo 320, dentre outros que nós vimos. Ou seja, se o despacho preliminar for positivo e não for o caso de improcedência liminar do pedido, do artigo 332, o juiz designará audiência de conciliação. Chegar lá, Nelly. O juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu pelo menos 20 dias, com pelo menos 20 dias de antecedência. Está aí a previsão desta audiência de conciliação
ou audiência de mediação. Vai depender da hipótese que nós falaremos já já. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Então, o que eu quero que os senhores saibam de início é que no código anterior a citação era para contestar, no código atual a citação era para fazer um ato anterior aqui. Contestação continua aqui, surgiu um ato intermediário, que é esse que foi introduzido, audiência de conciliação ou mediação do artigo 334. Qual é o fundamento, a razão de ser desta audiência? O fundamento teórico é o acesso à justiça substancial, na vertente de se possibilitar a solução consensual do conflito. Solução consensual do conflito. Não sei se os senhores se lembram, quando do estudo desse princípio do acesso à justiça, que ele tem uma leitura contemporânea, que é justamente esse acesso à justiça substancial, que surgiu lá da obra conhecida como Projeto Florença, os professores Mauro Capelletti e Brian Hart. E nesse Projeto Florença, quando do estudo justamente da perspectiva contemporânea do acesso à justiça, ficou lá assentado que deveriam ser enfrentados alguns obstáculos, alguns óbices que se interpunham entre o início do processo e o final satisfatório da jurisdição. Na leitura contemporânea, nós não podemos nos esgotar a compreensão do acesso à justiça como sendo literalmente o acesso, o ingresso no poder judiciário. Não. Nós devemos avaliar o serviço público de prestar justiça olhando para como se entra e como se sai. Então não deve-se ter óbices, dificuldades para ingressar na justiça, ok, acesso à justiça, mas também não se deve ter óbices, dificuldades para que a justiça seja feita ao final. E essa perspectiva da justiça feita ao final, do produto que é entregue, é a efetividade da jurisdição. Uma preocupação quanto à efetividade da jurisdição. Nesse contexto, de se preocupar não só com... Porque seria muito fácil para o Estado permitir literalmente o acesso à justiça. Bastava prever na lei que todos têm acesso à justiça, bastava colocar um prédio intitulado Justiça, deixar as portas abertas. Bom, todos vão ter acesso à justiça. Quando, evidentemente, não basta isso. Você tem que olhar como é que as pessoas saem do prédio de justiça, como é que as pessoas entram no prédio de justiça e também como é que elas saem. Qual é o produto que elas recebem? Qual é o serviço público que lhe foi ofertado? E essa é a ideia de efetividade da jurisdição. Dentro desse contexto de efetividade da jurisdição, nós temos a utilização de técnicas de autocomposição, solução, portanto, consensual das controvérsias. Porque quando o juiz impõe uma decisão, quando o juiz decide no final e manda cumprir, porque quem manda é ele é o Estado, ele tem o império do Estado, isso é o que se chama de decisão adjudicada, que é diferente. Então, nós temos a decisão adjudicada versus a decisão autocomposta. Decisão adjudicada é a decisão que é enfiada a goela dentro pelo juiz, nas partes, porque quem manda é ele. Essa é a ideia que nós temos por trás da tutela jurisdicional clássica, convencional. A parte requer uma providência, a outra parte é ouvida em contraditório e ao final o juiz vai decidir, gostem as partes ou não. O juiz está se lixando se as partes gostaram ou não. Isso é a visão clássica, tradicional. A visão que nós temos atualmente é uma decisão autocomposta. É um processo que se desenvolve de modo cooperativo. É uma nova perspectiva, portanto,
da jurisdição. Diz o Gabriel que está travando. Aqui no meu está funcionando. Salvo engano, na aula passada travou com vocês, não foi? Olha lá, aqui não, aqui não, aqui não. Nós temos sempre essa dificuldade de saber se está travando por conta da internet do usuário final, do destinatário final, a internet de quem está transmitindo, né? Ou os dois, um pouquinho de cada. Então, meu caro, me parece que dessa vez é uma questão local aí na sua conexão, tá bom? Quando trava aqui o meu, eu tenho uma mínima noção, eu tenho alguns avisos aqui, fica travando o meu também, tá fluindo normal. Minha conexão com a internet que tá cheia, tá no máximo, tá indo, tá? Bom, então eu dizia que a tutela jurisdicional contemporânea, ela se preocupa com a ideia de efetividade, com uma nova lógica, uma nova ordem quanto ao processo civil, princípio da cooperação, que o processo se desenvolva de um modo cooperativo entre as partes, uma distribuição equilibrada de poderes entre os sujeitos processuais. E uma dessas lógicas, de modo geral, quando se fala em acesso à justiça, que é um princípio constitucional, nós temos a previsão lá no artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal, e temos também a sua regulamentação no artigo 3º do CPC. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu abro aqui a Constituição Federal e consigo lá pegar o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Não vai ter muito o que falar não, é só colocar na tela para vocês, para fins de recordação. Olha aqui. Artigo 5º, e o lobo está lá desesperado. Agora ele está latindo. Agora que eu me toquei. Hoje o cachorro está latindo, é raro. Tá lá. Só eu falei, ele começou a esboçar um uivado. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E no artigo 3º do CPC, deixa eu subir aqui minha página do Planalto. Artigo 3º do CPC. Vejam como é que é muito parecida a redação. Está lá. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Então, a lei não excluirá. Mudou por não se excluirá. Por quê? Porque o CPC já é uma lei, né? Então, o CPC não vai falar que a lei não vai fazer tal coisa porque ele mesmo é lei. Então, ele mudou um pouco a redação. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário, diz a Constituição. E o CPC diz da apreciação jurisdicional. Está mais técnico o CPC, né? Está mais correto o CPC. Jurisdição é o que se faz, que é o que nós estamos analisando ao final, a tutela jurisdicional. Poder Judiciário é quem faz. Mas o impeachment, por exemplo, é jurisdição, técnicas de solução de conflito por modo adjudicado, mas não é feito pelo Poder Judiciário. É feito pelo Poder Legislativo, pelo Senado Federal, artigo 52 da Constituição Federal. Então, nem sempre a jurisdição é prestada pelo Poder Judiciário. O que nós não vamos excluir é a tutela jurisdicional, é a apreciação jurisdicional. Então, ali ficou um pouco melhor. Ameaça ou lesão ao direito. Nós temos a tutela repressiva, quando a lesão ao direito já se consumou, e a tutela preventiva, quando estamos diante de uma mera ameaça, você quer evitar o dano. Então, aqui manteve igual. Então, com alguns ajustes redacionais, o artigo 3º concretiza em sede infraconstitucional a garantia do acesso à justiça. Só que nós falamos que não é apenas o Poder Judiciário quem presta jurisdição. Aí olha que maravilha aqui, ó. O parágrafo 1º do artigo 3º do CPC prevê lá, ó, é permitida a arbitragem na forma da lei. A arbitragem tem natureza jurisdicional, segundo entende o STJ. A arbitragem é, portanto, jurisdição prestada por agente privado. Qualquer um de nós, basta ser agente capaz, pode ser nomeado pelas partes para ser árbitro. E quando a gente julga,
Nós proferimos uma decisão, uma sentença arbitral. É a jurisdição, que não é prestada pelo Poder Judiciário. Veja como é que foi importante a alteração da redação no caput do artigo 3º. Isso não tem lá muito a ver, a arbitragem não tem a ver com essa audiência de conciliação e mediação. Eu estou tratando dela aqui para passar essa visão contemporânea do acesso à justiça e para seguir a ordem dos parágrafos. Agora vai aparecer o que nos importa para fins desta audiência. Olha lá, parágrafo 2º do artigo 3º do CPC. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Olha aí, a perspectiva contemporânea do acesso à justiça na leitura da efetividade. Não é uma preocupação, o Estado não deve se preocupar em oferecer às partes tão somente aquela tutela jurisdicional clássica do tiro, porrada e bomba. A decisão na marra, porque quem manda sou eu. Ela existe também, mas ela deve ser a última ratio. Ou seja, o Estado deve mover todos os seus esforços suficientes para que a solução da controvérsia seja autocomposta. Que a solução da controvérsia seja construída em diálogo com as partes. É uma nova perspectiva de processo civil. Tentou, deu certo? Ótimo. Tentou, não deu certo? Segue para o tiro, porrada e bomba. Então, ao fim e ao cabo, nós vivemos a leitura contemporânea, segundo a doutrina norte-americana, é o do multi-door jurisdiction, justiça multiportas. Nós devemos ter várias oportunidades, várias técnicas diferentes para oferecer para as partes. É dizer assim, olha, os senhores querem resolver na moral, no amor, na conversa? Pega essa primeira porta aqui. Não querem? Preferem tiro, porrada e bomba? É a porta do lado. É a lógica da justiça multiportas. Devemos ter diversos mecanismos diferentes para se chegar ao mesmo fim, que é colocar um fim à controvérsia, que é decidir. Podemos ter uma decisão por um terceiro que vai na marra impor, ou podemos ter uma decisão que é construída com a base no diálogo entre os sujeitos, entre as partes, e também o profissional que o Estado designa para cumprir esta missão. Parágrafo 3º. Para acabar a análise desse inciso 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membro do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Nós podemos ter a mediação e a conciliação extraprocessual. Nós temos uma lei atual, que falaremos melhor sobre ela até depois, é a Lei 13.140 de 2015, a Lei Geral de Mediação, prevê a possibilidade de criarmos câmaras de conciliação, câmaras de arbitragem, câmaras de mediação extraprocessual, para que as partes se dirijam para... É como se fosse um PROCON da vida. Não é poder judiciário e tem a finalidade de resolver conflitos de interesse. É possível. Professor. Um momentinho só, já vou te dar a palavra. Criou-se, inclusive, a possibilidade de se tentar resolver esses conflitos de interesse por modo eletrônico. Nós temos mediações eletrônicas, conciliações eletrônicas. É como se fosse tipo um reclame aqui da vida. É possível. Mas se as partes não se resolverem fora do processo, elas podem entrar com um processo jurisdicional. É evidente. E dentro do processo jurisdicional devem todos os sujeitos que atuam no processo, as partes, os advogados, os defensores, o Ministério Público. Ué, e juiz não? O juiz também. Olhem o artigo 139, eu não esqueci de quem ia perguntar não, tá? Olha o artigo 139, só para fechar essa parte aqui dos sujeitos como um todo. Artigo 139, inciso 5º. Vamos ver ele aí, ó. Artigo 139, inciso 5º.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. Então é um dever. São os deveres do juiz. Um dos deveres do juiz, inciso 5º, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Então, definitivamente, todos aqueles que de qualquer forma participem do processo devem ter uma leitura contemporânea sobre a jurisdição, que é a autocomposição, que é um processo civil, de uma vez por todas, da consensualidade. Com isso, não se está querendo dizer, processo civil da consensualidade, que a única forma de se resolver é com base no consenso. É evidente que não. Isto é apenas uma nova técnica que se soma à tradicional do juiz impor na marra a decisão dele. Vamos tentar, a todo custo, uma decisão autocomposta, que é composta pelas próprias partes, cada um bota um pouquinho dela ali. Consensualidade. Conseguiu, deu certo? Bom, ótimo, beleza. Não deu certo? Aí vamos para a decisão na marra do juiz. Alguém que ativou o microfone aí para indagar, por favor, pode agora perguntar novamente. Ativar novamente. Fui eu. Manda brasa. Eu ia perguntar se o artigo que você deu de exemplo para a justiça multiportas é o artigo 3, parágrafo 3º, se está certo? Esses todos aí. Artigo 3º, parágrafo 2º, artigo 3º, parágrafo 3º, 139, inciso 5º. Justiça multiportas é essa lógica de ter uma outra alternativa que não seja apenas a decisão na marra, com o pé na porta do juiz, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Nada, querida. Que isso, fica à vontade. Bom, então esse é um novo cenário. A intenção dessa consensualidade é justamente a tentativa de satisfação de ambas as partes, né? Pergunta o Leonardo. Uma decisão autocomposta, uma decisão consensual, é quando as próprias partes chegam elas mesmas à decisão. É que não há necessariamente, sempre, numa decisão consensual, ambas as partes ganharem um pouquinho. É o que na prática costuma acontecer. Mas é possível que uma das partes perceba que estava errado, ela seja somente condenada, mas ela atuou na consensualidade. É possível. Na prática é mais difícil disso acontecer. Decisão consensual, portanto, é quando todos os sujeitos concordam com ela. Quando ela é tomada, tendo ali o beneplácito, né, tendo a adesão de todos os sujeitos. Porque quando o juiz profere uma sentença, no final, decidindo na marra, muitas das vezes ninguém gosta, só quem gosta é o juiz, que já cumpriu o papel dele, tem menos um processo para resolver, tem mais uma sentença lá na meta do CNJ, só ele gosta. Porque muitas vezes a parte autora fica puto, o réu fica puto, ninguém gostou da decisão. Então, a consensualidade não depende necessariamente de todo mundo ganhar um pouquinho. É verdade que isso acontece muito. Por exemplo, o cara pede 100 mil, o outro fala que não quer pagar nada. O cara fala que 90 mil ele aceita, o outro fala que 20 mil paga. Não, 70 mil a gente fecha. Não, 50 mil tá bom para mim. E decide lá pagar 60, 65 mil. Cada um cedeu um pouquinho. Essa é uma das formas de se chegar a uma autocomposição. Só que nem sempre cada parte tem que ceder um pouquinho. É possível que nós tenhamos a consensualidade quando um dos sujeitos é convencido de que o outro realmente precisa. Se os senhores forem ao artigo 487, podemos ir agora, nesse contexto do que estamos falando aqui. 487, inciso 3º, alíneas A, B e C. 487, inciso 3º, põe lá, haverá uma decisão de mérito quando o juiz homologar. A linha A, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então, a parte autora, a parte o réu, reconhece que tudo que o autor está falando é verdadeiro. Que ele tem razão, que ele merece ganhar tudo que ele pediu. É mais excepcional, mas é possível. Há uma consensualidade. O autor quer ganhar e o réu quer que o autor ganhe.
Veja, consensualidade, o juiz só vai homologar. A linha B, a transação, que é esse caso que eu falei. Estão muito distantes. Cada um cede um pouquinho, até que eles se encontram em alguma faixa de interesses dos dois, o juiz vai homologar a transação. Ou a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. O autor foi a juízo, o réu lá na audiência que nós estamos imaginando aqui apresentou as suas argumentações e aí fez o autor perceber que ele estava errado, ele desiste. Ele renuncia à sua pretensão. É possível? É possível. É mais raro também. O mais comum é a linha B, como um colega perguntou. Só que não fiquem com essa ideia de que para termos consensualidade tem que satisfazer ambas as partes. Não, não é necessário, mesmo que seja o mais comum na prática. Ok? Beleza? Posso fazer uma pergunta? Pode. Vamos lá. Vamos entender que no momento da conciliação, naquele momento ali que estiver acontecendo, tentar uma tentativa de acordo, né, para fazer uma autocomposição, onde o autor cede, o autor cede e o réu também, enfim. Numa situação dessa, naquele momento ali, se porventura, né, o réu entender que se for para julgamento, se for para sentença, ele perderia mais do que ele fazendo um acordo. E se porventura o autor, sabendo disso, percebendo essa situação, ele de forma alguma aceitaria qualquer tipo de acordo naquele momento, né? E o réu, pelas tentativas que ele vir a fazer ali, mostrar boa fé, o juiz pode tender, né? Que seria uma situação onde o autor não quer de forma alguma fazer um acordo e alguma decisão pode ser favorável ao réu? Não. Não. A consensualidade, as partes chegam a um consenso. Na decisão imposta pelo juiz, adjudicado, ele vai julgar com o convencimento do juiz. Tem casos que a postura da parte pode ajudar, mas isso não é algo obrigatório. Então, você imagina que houve um acidente de trânsito e o autor tem todas as provas de que o dano dele foi de 100 mil reais. O réu quer fazer um acordo, está de super boa vontade, mas para pagar 80 mil reais. Paga 80 mil reais agora. E o autor fala, não, eu quero receber os meus 100 mil, mesmo que demore 5 anos. Não tem problema não. Eu quero receber o que eu tenho direito. O que o juiz tem que fazer ao final, ao julgar? Os 100 mil, se tiver provado que ele tem direito aos 100 mil. Então, a postura, aqui a lógica desse tipo de decisão consensual, de uma decisão autocomposta, é de convencimento de ambas as partes, não é de imposição. Aceita os 80 mil agora, senão lá na frente o juiz vai te ferrar, e não pode ter isso. Isso é vedado até. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Naquela tentativa de autocomposição, nós veremos que tem um agente do Estado. Ora vai ser um conciliador, ora vai ser um mediador, que vai tentar fornecer subsídios, que vai tentar convencer as partes que o melhor para elas naquele momento é uma decisão autocomposta, que é uma nova mentalidade do processo civil, que todo mundo sai ganhando, que é um jogo de ganha-ganha, bom para os dois. Se tiver um cara que não quer de jeito nenhum abrir mão de nada da sua pretensão, o outro não se convence também que é melhor pagar tudo agora, as partes não chegam a um consenso, o processo segue pela via tradicional, sem que o juiz deva ficar com birra de qualquer das partes. Tá? Obrigado, mestre. Nada, que isso. Mas eu devo lhe dizer que isso na prática pode acontecer, tá? Eu estou aqui dizendo o que é o correto. Mas o juiz é um ser humano, né? E ele pode pegar birra. Ele pode julgar de uma vontade. Isso acontece. Eu perguntei porque eu já vi isso acontecer, entendeu? Sim, eu faço ideia. Não é o correto, mas não se faz só o correto na prática, né? Senão nós teríamos um país absolutamente rico, com dinheiro sobrando, com quanto que a gente recolhe, não teríamos desigualdade, não teríamos nada, porque está tudo na Constituição, né? Solidariedade, dignidade, enfim. A prática nem sempre acompanha como as coisas devem absolutamente ser. O que nós devemos ter, como profissionais técnicos do direito, é conhecimento para todos os lados. Ok? Bom, então, aí está o fundamento teórico
que é o acesso à justiça substancial, preocupada com a carga de efetividade da jurisdição, e essa nova técnica da consensualidade, processo civil da consensualidade, um estímulo à autocomposição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, artigo 3º e os seus parágrafos do CPC, artigo 139, inciso 5º do CPC, artigo 487, inciso 3º do CPC, tá tudo no chat aí para vocês. E aí, com base nesta lógica da consensualidade, o Código de Processo Civil, como nós vimos lá no artigo 334, inseriu um novo ato que não tinha no sistema anterior. É uma novidade. Como eu disse para vocês, até para favorecer aqueles que porventura chegaram depois, porque isso é importante. No Código de 73, o autor pediu, o réu era citado para responder, para se opor ao que foi pedido. No Código atual, o autor pediu, o réu era citado para sentar, tomar um chá, comer uma bolacha, conversar com o juiz, ver lá o ambiente do fórum, antes de se defender. É isso que eu quero me concentrar aqui com vocês. Essa perspectiva do Código da Consensualidade resultou nessa audiência de conciliação e mediação antes da contestação. Um pouco ali inspirado no sistema do juizado especial, que os senhores não viram ainda, que os senhores verão, que eu falei que é diferente, procedimento comum do CPC com o juizado especial, porque o juizado especial é previsto numa lei autônoma, a Lei 9.099 de 95, e porque ele é um procedimento especial. E procedimento especial é justamente aquele que é diferente do comum. Então, o procedimento comum inspira um pouco o procedimento especial e ele vai diferenciando, e a recíproca é verdadeira. Por vezes, o procedimento comum se inspira numa técnica do procedimento especial. Foi o que se deu aqui. Essa audiência do artigo 334, ela é oriunda da prática lá do juizado especial, a audiência de conciliação no sistema dos juizados, que os senhores verão. Mas o importante aqui perceber é que esta audiência, ou de conciliação ou mediação, já vamos aprofundar melhor isso, mas essa audiência ela se dá antes do momento do réu contestar, antes do momento do réu se defender. Por quê? Porque a comprovação científica, com números, com bases científicas, de que a chance de se obter uma autocomposição é muito maior quando o réu ainda não se defendeu. Porque, parem para pensar, você recebe uma citação lá para atuar no processo como réu. A primeira coisa que você pensa, tem que me defender. Tem que juntar provas, tem que procurar um advogado, tem que fazer uma tese para não perder esse processo. Porque o réu ganha não perdendo, né? O autor pede 1 milhão. Qual é o ganho do réu? Não paga nada. Mas ele não embolsa nada. Ele só, se ele quiser embolsar, ele tem que pedir algo para ele. Na contestação, ele só se defende. Não quero pagar 1 milhão para o autor. Ele vai ter que construir uma tese defensiva com alegações. O que é a cognição? Alegações e provas. Então, ele vai ter que alegar, apresentar argumentos que se contraponham aos argumentos do autor. O autor apresentou a argumentação 1, 2, 3, 4, 5. O réu vai ter que bater. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. E junta provas. Quando o réu senta para trabalhar nessa finalidade de ganhar o processo, de não perder o processo, de se contrapor aos argumentos do autor, ele já está imbuído, já está na veia dele, tiro, porrada e bomba. Quando o réu senta para fazer a contestação, para se defender, ele já atua com a bilis ali. E aí, para você chegar a uma autocomposição, é mais difícil. Então, o que o código diz? Réu, o senhor está sendo citado. Mas, diferente do código anterior, não se preocupe com sua defesa. Seu prazo para se defender não chegou ainda. A etapa do processo para você responder às acusações dele não chegou ainda. Eu quero que você entenda isso, réu. Eu quero que os senhores entendam isso. Para que esta nova para que esta nova mentalidade, paguei hoje um montão de mensalidades. Meu cérebro deve ter atuado nesse contexto da bilis. Essa nova mentalidade do processo civil baseada na consensualidade pressupõe que nós
É aquela ideia, para um pouquinho, descansa um pouquinho, toma um suco de maracujá e vamos conversar. Vamos sentar numa sala, você, a outra parte, um profissional do Estado, um conciliador, um mediador, e vamos conversar. Se der certo, deu. Se não der certo, depois. Se não der certo, você pensa na sua defesa. Porque o seu prazo para se defender não passou. O prazo para a defesa, artigo 335. Nós veremos isso aqui. Começa a contar após a tentativa frustrada de autocomposição. Então, primeiro, vamos focar na consensualidade, na autocomposição. Artigo 334 do CPC. Prevê isso. Deixa eu botar, já botei a redação dele integral aí. Tá lá, o juiz vai designar a audiência de conciliação ou mediação, devendo o réu ser citado com 20 dias de antecedência. Ou seja, o réu é citado para que o próximo ato seja a audiência de conciliação e mediação. E não começou a contar o prazo dele ainda para que ele se defenda. Isso se dá, portanto, por conta dessa nova mentalidade, esse novo contexto da consensualidade. Justiça multiportas. Antes do tiro, porrada e bomba, vamos oferecer para esse camarada uma nova via, uma porta diferente para ele entrar, que é a porta da consensualidade. Vamos sentar. A gente faz uma audiência, se necessário for, a gente faz outra. Se estiver fluindo ali a possibilidade de um acordo, o cara quer pensar, pode marcar uma outra audiência. Porque a tentativa, a primazia atual é da justiça autocomposta, da consensualidade. Antes do Código de 2015, isto era definido por meio da resolução CNJ número 125 de 2010. Então, a primeira tratativa nesse contexto de consensualidade entre nós aqui se deu em 2010. 2010 estávamos diante do Código de 73, que não tinha essa mentalidade. Só tinha a mentalidade do tiro, porrada e bomba. Aí o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em 2010 trouxe essa resolução, que foi lá o tratamento adequado dos conflitos, que não existe só decisão na marra, que existe decisão na base da conversa, consensualidade. E foi dali em diante, 2010 em diante, que nós passamos a falar daquela semana da conciliação, lembra? Já é uma preocupação do Estado no sentido de se permitir a consensualidade. E aí, foi ganhando couro, foi aumentando a adesão, e o Código de 2015, como nós estamos vendo, colocou uma audiência, um ato inteiro destinado apenas a essa lógica da consensualidade. Ok? Bom, como eu disse para vocês, a audiência vai ser, estamos diante de uma audiência de conciliação ou mediação. Ou é conciliação ou é mediação. Significa que não é a mesma coisa. Nós teremos uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação. Porque conciliação é distinto de mediação. Sendo audiência de conciliação, evidentemente, lá estarão as partes e um conciliador. Sendo audiência de mediação, estarão as partes e um mediador. Preferencialmente, o juiz não participa. Parágrafo 1º do artigo 334. 334, parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, vírgula, mais importante, onde houver, porque tem comarca do interior que não tem conciliador e mediador. Então, o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação. Necessariamente. Tendo conciliador, designou uma audiência de conciliação, não é para o juiz fazer, é para o conciliador fazer. Porque ele tem a técnica da consensualidade na base da conciliação. Tendo mediador, sendo designado uma audiência de mediação, é para o mediador fazer, necessariamente.
observado o disposto nesse Código, bem como nas disposições da Lei de Organização Judiciária, o CODIGERG, por exemplo. Tá? Aí é uma organização de cada um dos estados. Mas por que eu digo preferencialmente? Porque por causa daquela parte inicial, aquela ressalva ali, ó, onde houver. Vai na comarca de Varre e sai. Será que vai ter conciliador, mediador? Não, mas o juiz faz. Então, não tendo conciliador, a audiência de conciliação é presidida pelo juiz. Não tendo mediador, a audiência de mediação é presidida pelo juiz. Ele é responsável pela vara, pelo órgão jurisdicional. Ele pode fazer tudo, todo mundo pode fazer. Agora, tendo conciliador, tendo mediador, para esses outros sujeitos praticarem. Então, há uma preferência, uma preponderância, portanto, na atuação do conciliador, do mediador. E quando que o conciliador atua? Quando que o mediador atua? Isso tem a resposta na lei. E a lei tratou muito bem a questão. Vou colocar aqui para os senhores. Olha o artigo 165. Os conciliadores e mediadores judiciais. Artigo 165, caput. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual do conflito, que no Rio tem. Responsáveis, esses centros, pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação. E pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Olha aí, uma nova mentalidade da consensualidade, da autocomposição. Tudo nesse contexto que nós estamos vendo aqui. Aí percebam, o que o parágrafo 2º vai nos dizer. O parágrafo 2º é muito bom. Ele traz a resposta, tudo que nós devemos saber sobre a técnica da conciliação. Quando que o conciliador atua? 165, parágrafo 2º. Olha lá. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação, evidentemente, para que as partes conciliem. Então, o que você tem que saber sobre a conciliação, sobre o conciliador? Em primeiro lugar, a postura do conciliador é uma postura ativa. É uma postura propositiva. O conciliador propõe solução. Olha, senhor autor, eu estou vendo aqui o que o senhor pediu 100 mil, muito, né? 100 mil de dano moral, difícil de ganhar, hein? Aí ele vai apresentar, claro, os fundamentos jurídicos dele do porquê. Réu, você também não quer pagar nada? Sinto muito, filho. Difícil também. Então um está pedindo muito, o outro não quer pagar nada. Vamos chegar ao meio termo aí. O conciliador, ele tenta estimular a conciliação. Veja, ele não pode impor. Ó, réu, se não aceitar, eu vou botar uma estrelinha aqui no teu nome, uma caveirinha, e vou falar pro juiz, hein? Para ele te condenar em dano moral 3 vezes maior. Como eu falava com o Luciano mais cedo. Evidentemente que não pode fazer isso. Não pode ter intimidação, qualquer tipo de constrangimento processual. Mas ele deve tentar convencer as partes no sentido de que, ó, eu acho que essa causa aqui vai gerar em torno dos 40 mil. Pelo que eu conheço da jurisprudência, pelo que eu conheço desse juízo, pelo que eu conheço da posição do tribunal. Então, autor, vamos baixar a bola dos 100? Réu, vamos cair na realidade que não vai ser 0 nunca? Eu vi aqui a petição está bem provada e tal, o contexto é esse. Vamos conversar então, que pode ser melhor para os dois. É melhor 40 mil amanhã na conta, autor, do que 40 mil no final, que é o que eu acho que você vai receber. Réu, é melhor pagar agora, nós podemos negociar a forma de pagamento, o senhor no final vai ser condenado em diversas parcelas, que são acessórias da sentença, né? Então vai diminuir sua sucumbência, podemos conversar aqui sobre a sucumbência, as custas serão menores, todos têm a ganhar. Ele conversa, ele vai tentando mostrar para as partes aquele contexto que eu falei para os senhores. Ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Consensualidade. Esse é o conciliador. Então, o conciliador tem uma postura ativa e ele é indicado para causas em que não há um vínculo continuativo entre as partes. É um autor que nunca tinha visto o réu antes e que provavelmente, se der certo aquele acordo ali, nunca vai voltar a ver. Um mora no setor norte, outro mora no setor sul da cidade. Um mora no sul do país, outro mora no nordeste. Vieram para o Rio de Janeiro para passar férias.
Aí os dois alugaram carro, se chocaram num cruzamento. Nunca se viram antes. Nunca vão se ver depois. Por isso que a postura do judiciário, do conciliador, é mais ativa. Vamos lá, vamos sair com isso aí. Sem intimidar, evidentemente. Mas uma postura ativa, uma postura propositiva. Vejam como é que isso é diferente do mediador. 165, parágrafo 3º. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Então não são partes totalmente desconhecidas uma das outras. Não. Eles têm um vínculo continuativo entre eles. Já havia um vínculo prévio. Deu merda aqui. E os caras se conhecem 10 anos atrás. E provavelmente vão continuar tendo relação posteriormente. Então, é para esse tipo de situação que o mediador é aconselhado. Quando houver vínculo anterior entre as partes. O que o mediador vai fazer? Auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, essa parte é importante, de modo que eles possam, os interessados, as partes em conflito, eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios, uma outra parte importante, eles possam, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, em tempos de Big Brother, assim, o mediador é uma planta. O mediador é o sujeito que não propõe solução. O mediador tem uma postura passiva. O mediador, ele atua como sendo um catalisador de emoções. Muito mal comparando, o mediador está muito mais para um psicólogo do que para um jurista. O mediador não tem uma postura ativa de propor soluções. O mediador fica na dele, fica ouvindo. E intervém pontualmente só para ir tirando o que não está no contexto. Não, isso aqui não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. O mediador, ele atua sendo um catalisador de emoções. Ele vai aparando as arestas. Não, o nosso foco aqui é ficar nesse contexto aqui da guarda do filho. Vamos focar na guarda do filho? Aí um dos dois querem falar da traição. Não esquece da traição. A traição é um motivo que está vindo aqui para pedir o divórcio. Um outro. Vamos focar aqui na guarda do filho. Não, mas ele, meu filho da puta, me traiu, ou ela me traiu. Não, tudo bem, então, mas vamos deixar isso fora. Vamos deixar isso da porta para fora. Porque aqui nós estamos preocupados somente com ele. Então ele vai só aparando isso. Ele não propõe solução. Olha, eu acho que o melhor é ficar com a mãe. Não, eu acho que o melhor é ficar com o pai. Ele não faz isso. Então o que diferencia muito basicamente o conciliador de um lado do mediador é que o conciliador é ativo, propõe solução. Como é que é? Vamos ou não vamos? O mediador é passivo. Ele fica ouvindo e fica ali aparando o contexto fático, deixando entrar o que tem que entrar, as partes conversarem o que tem que conversar, e separando o que, aos olhos dele, não tem muito a ver com a controvérsia. O conciliador se dá para a hipótese em que as partes não se conheciam antes, não tinham vínculo prévios, não vão ter vínculos depois, por isso que ele é mais ativo. O mediador é para causas em que há um vínculo de trato sucessivo, há um vínculo continuativo entre as partes. Então não adianta o judiciário deixar aquele processo seguir com uma das partes saindo vitoriosa, porque a prática já demonstrou que a outra parte que perdeu, que vai continuar tendo vínculo com aquela que ganhou, só de birra vai arrumar um pretexto para entrar com outro processo. E os processos vão se assoberbando, vão se avolumando. As mesmas partes, não é incomum. Pelo contrário, aquela lógica que eu falei, quando o juiz põe a decisão na marra, ninguém gostou. O autor ganhou e não gostou, porque ele não ganhou o que ele queria ganhar. O réu perdeu e não gostou, porque ele não queria perder nada. E aí fica uma parte armando pretexto para arrumar. Então vira uma Olimpíada de processo. Quem é que ganha mais processo uma da outra em juízo? Vale mais a pena a gente perder um tempo maior, o judiciário, com o mediador, que tem uma postura passiva, mas que façam as partes perceberem o ponto nevrálgico. Não adianta ficar tratando a febre, sabe? Tem que definir exatamente o que faz que uma parte odeia a outra. Às vezes é uma coisa que aconteceu num churrasco há 15 anos atrás. E as partes estão de binimba uma com a outra. Imagine dois vizinhos. Eu dei o caso aqui da relação de família. Guarda do menor e tal. Tem um vínculo claro, né? Anterior e posterior. Vizinho também.
Relação de servidores, relação de trabalho também. As pessoas trabalham junto há 15 anos e vão continuar trabalhando junto porque aquele órgão é único na localidade, eles têm que se aturar. Não adianta um ficar odiando o outro, ter que pegar a faca e botar no pescoço do outro. É melhor. Para um pouquinho, descansa um pouquinho e vamos tentar identificar o que faz com que uma odeie a outra. Porque já é o 10º processo desse autor contra o réu e o réu já ganhou 15 processos contra esse mesmo autor. As partes ficam de pinimba uma com a outra. É melhor parar e identificar o que fez com que uma não vá com a cara da outra. Resolveu aquilo, pronto. Pode ser que demore um pouco mais para resolver. Porque com essa postura passiva do mediador, evidentemente, o processo vai demorar um pouquinho mais. É uma sessão quase que psicologia. Marca uma sessão, marca outra, quantas forem necessárias. Se as partes estiverem tentando se entender e resolver o conflito, que são conflitos derivados, né? Como eu disse, esse já é o 25º processo, 10 de um contra o outro, 15 do outro contra um. É melhor entender o que leva a fazer com que as partes se odeiem. Por isso que o mediador tem a postura mais passiva e o judiciário gasta um tempo com essas demandas. E aí o Gabriel perguntou, ele trata a causa? Trata a causa em qual contexto? O mediador, nesse sentido de... Eu não peguei bem o que você quer dizer com trata a causa. Aí me ajuda aí, se você estiver na oitiva aí, estiver ouvindo aí, o que você quis dizer com ele trata a causa? Ah, sim! É porque esse causa, eu entendi que era causa jurídica, processo. O mediador foca em resolver a causa do problema, exatamente. Ele trabalha com o porquê e não com a consequência. Ele procura identificar o ponto nefrálgico. Como é que é aquela técnica que os japoneses usam de vir com uma coisa fininha e a acupuntura? Como se fosse uma acupuntura. O cara está sentindo uma dor aqui. Muitas das vezes não tem nada a ver com o ombro. Às vezes foi ele pinçou alguma coisa lá no tornozelo, sei lá. O cara vai lá e identifica. É essa mesmo, é a causa. É para não tratar a febre, que é a consequência, é para tratar a infecção. Não adianta o judiciário ficar remediando eternamente. As partes vão bater o recorde, 50 processos uma contra a outra. E tem desses casos, não é brincadeira, isso é muito sério. Ok? Bom, então está vista a diferença entre conciliação e mediação. Vamos voltar ao artigo 334. Caput. Se a petição inicial, vou botar ponto por ponto do caput, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais. Aspas. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, ou seja, despacho preliminar positivo. Tá aí. Despacho preliminar positivo. Continua a lei. E não for o caso de improcedência liminar do pedido. Vamos para lá. E não for o caso de improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido, julgamento liminar de improcedência são sinônimos, tá? Então, é o caso de não aplicação do artigo 332. Me perdoem a obviedade. Nós estamos vendo o 334, que está depois do 332. E aquele que for curioso e estiver acompanhando pelo código, ávido por conhecimento, vamos assim dizer, já viu que o 333 foi revogado. Né? Não existe o 333. Então pula do 332 para o 334, como nós estamos vendo. Por isso que eu nada falei sobre o 333. O 333 era um fenômeno que tinha no código, que era a conversão de uma demanda individual em coletiva. Isso foi vetado pelo presidente da República à época. E continua. Se a petição inicial preencher os requisitos e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação. Então, nessa parte aqui. Conciliação ou mediação. Quando que é um caso, quando que é um outro? 165, parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º, conciliação. Parágrafo 3º, mediação. Acabamos de distinguir o que é cada um desses
dessas técnicas, a mediação e a conciliação. E aí, para fechar o caput, algo que é importante, com antecedência mínima de 30 dias. Agora nós passaremos a falar dos requisitos temporais. São 2 prazos que tem no caput. Antecedência mínima de 30 dias e a citação do réu em 20 dias. Então vamos ver um por um. Esse, com antecedência mínima de 30 dias, é a designação. Então isto se refere ao momento em que se marcou a audiência. Designação. Então nós estamos aqui num gabinete virtual. Eu sou o juiz e os senhores são os meus assessores. Nós recebemos hoje aqui um processo e deliberamos de modo geral, os senhores fizeram lá a minuta do parecer e tal, o despacho preliminar foi positivo, os requisitos estão preenchidos. E viram bem, não é o caso de aplicar o julgamento liminar de improcedência do artigo 332, nem dos incisos, que são os pronunciamentos vinculatórios, e nem do parágrafo 1º do 332, que é a prescrição e decadência. Não, nada lhe incide. Então, a hipótese é de continuar com o processo. Continuar com o processo para quê? Para citar o réu para que ele compareça a uma audiência. Opa! Então, nós já vimos se é conciliação ou se é mediação. O caso é de conciliação, uma demanda indenizatória por um acidente de trânsito. Conciliação. Vamos ter que designar. Vamos designar para quando? Hoje é dia 8 de abril. Vamos designar para quando esse ato? Para 30 dias para frente. 30 dias adiante. Nós não podemos pegar agora, dia 8 de abril, e marcar uma audiência de conciliação para o dia 22 de abril. Não pode. Porque a lei está mandando que se observe uma antecedência mínima de 30 dias. Uma antecedência mínima na nossa agenda do nosso juízo. Uma antecedência mínima quando da designação. Agora nós vamos designar a audiência. Quando vai ser? Vai ser pelo menos 30 dias para frente. E como é um prazo processual estabelecido em dias, 30 dias úteis para frente. Vou marcar. Então a gente tem que marcar pelo menos, teria que pegar o calendário, mas teremos que marcar pelo menos. Agora os prazos estão suspensos, né, amigo? Eu sei disso, mas vamos fingir que não tem isso, tá? Eu tenho que marcar pelo menos ali para o final de maio. Da metade para o final de maio. Nós olhamos a agenda, tem que ser pelo menos esses dias de antecedência. Ok? Nós temos, do momento em que marcou, eu, juiz, marquei hoje, eu não posso marcar para amanhã. Não posso marcar para a semana que vem. Não posso marcar para 20 dias. Tem que marcar com pelo menos 30 dias. É de 30 dias para frente. Então eu posso marcar no dia 20 de dezembro? Aí tem a suspensão do prazo também, me atrapalhei. Posso marcar para o dia 2 de dezembro? Posso. Porque agora, de 8 de abril até 2 de dezembro, final do ano, já passou 30 dias com margem de sobra. Ok? Então esse é o primeiro critério temporal. 30 dias de antecedência do momento da designação. Ok? Continua a lei. A gente vai fechar o caput agora. Faltou botar aspas aí, tá? Na correria aqui eu esqueci de botar aspas. Ah lá. Devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Uma coisa é o momento que eu, juiz, vou marcar. 30 dias para frente. Uma outra coisa muito diferente é quando que o réu vai ser citado. E o réu deve ser citado com 20 dias de antecedência. Então, se o réu for citado semana que vem, a audiência só pode ser daqui a 20 dias após a semana que vem. Uma coisa é o marco temporal de quando o juiz, no gabinete dele, sentado, ar-condicionado, vai marcar. Ele tem que marcar 30 dias para frente. Uma outra coisa muito diferente é quando que o réu vai ser citado. Porque o juiz manda, falamos sobre isso aí numa aula presencial até, o juiz manda citar. O cartório tem que fazer o mandado de citação. Tem que expedir com a assinatura do juiz. Então tem que confeccionar, tem que expedir. Vai mandar para a central de mandados. Aí a central de mandados vai designar alguém para cumprir. Aí vai sair para, de alguma forma, achar o réu. Veja, um momento é isso aqui, outro momento é o final. O juiz manda citar o réu.
uma coisa, é o início desse procedimento citatório. O momento final é quando o réu é citado. E são 20 dias de antecedência desse momento final aqui. O réu tem que ter 20 dias recebendo o mandado. Recebi o mandado. Aqui. Recebi o mandado. Tomei conhecimento hoje. Tenho que ter 20 dias para pensar o que fazer. É um direito do réu. 20 dias de antecedência. Para ele procurar um advogado, para ele pensar melhor sobre a causa, vai aceitar a conciliação ou não, para levar uma proposta, para ter tempo de refletir, para ele poder exercer o contraditório dele. Percebam, se o juiz tentar ser aceleradinho demais e marcar a audiência com 30 dias de antecedência, então eu estou aqui, marquei a audiência hoje para 30 dias para frente. Tem algum vício? Tem vício nenhum. Isso é mole. Isso é o mais fácil, pegar o calendário e abrir para frente. Problema nenhum. Mas o que vai acontecer? O réu vai ter que ser citado mais ou menos aqui, ó, para ter esses 20 dias de antecedência. Significa que se o juiz marcar com 30 dias para frente, o cartório dele, os auxiliares do juízo de modo geral, vão ter 10 dias para fazer o mandado, para expedir o mandado, para ir para a rua. E se cumpre em 10 dias? Não se cumpre. Então aqui o juiz tem que ter uma experiência, uma noção do desempenho do seu cartório. Não adianta ele marcar para 30 dias, se além desses 30 dias ainda tem que respeitar 20 dias do réu. Então ele vai apertar demais o prazo que o cartório dele vai ter para cumprir. Por isso que os juízes costumam marcar ali para alguns meses para frente. Porque se ele marcou 90 dias para frente, ele desrespeitou a regra de 30 dias? Não, ele observou. Tem que ser 30 ou mais. Aí ele botou 90 dias, 3 meses para frente. Ok. Cumpriu o primeiro prazo, 30 dias da designação. E aí vai ter uma margem de gordura para dar tempo do réu ser encontrado. Porque 90 dias você tem 70 dias para encontrar o réu. Para o réu ter os 20 dias, que é direito dele. Ok? Então essa é a última consideração a se fazer em relação ao caput do artigo 334. Atenção a esses marcos temporais aí. Já vimos o parágrafo primeiro, que é a atuação preferencial do advogado, atuação preferencial do conciliador ou do mediador, quando houver. Aí, vou colocar aí no chat para vocês o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, todos do artigo 334. E aí, enquanto isso, eu indago se alguém quer falar alguma coisa, ativar o microfone aí para participar. Senão eu sigo. Bom, o parágrafo 2º trata de algo que eu já falei para vocês. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. Ali a questão é, as partes estão tentando a chegar a uma autocomposição, o conciliador ou o mediador está vendo que está dando pano para manga, está saindo coisa ali, a primeira sessão foi exitosa, mas eles já estão cansados. Ele pode marcar uma outra? Pode marcar uma outra. Não tem problema nenhum. Não tem que correr para resolver tudo no primeiro encontro. Tá bom? Bom, parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. O réu é citado, porque ele não faz parte do processo. E o autor é intimado. Aí aqui, regra de comunicação processual, sem mistério nenhum. Agora vamos ao que mais nos interessa. Na verdade, vamos relembrar algo que nós já vimos. Parágrafo 4º. Olha aqui, parágrafo 4º. A audiência não será realizada. Porque nós vamos ver logo mais, que é o último tópico da aula, provavelmente. A aula vai ser inteira sobre audiência de conciliação e mediação. O último tópico da aula que nós veremos logo mais é que há uma distinção de tratativa entre o Código de Processo Civil e essa Lei Geral de Mediação que eu citei ainda há pouco para vocês. Segundo o Código de Processo Civil, a audiência seria obrigatória. Segundo a Lei Geral de Mediação, a audiência seria facultativa. Nós veremos melhor isso. Há uma divergência interpretativa aqui.
É obrigatória pelo sistema do CPC, porque está lá no parágrafo 4º. A audiência não será realizada. Então, a regra é a realização. A exceção é a não realização. Quando que ela não vai ser realizada? 2 incisos. Eu vou começar pelo inciso 2º. Eu vou inverter a ordem aqui de propósito. Inciso 2º. Não vai ser realizada quando não se admitir a autocomposição. Pô, não tem graça, né? É um ato processual destinado a juntar as partes para tentar a autocomposição. Mas se o processo não admite a autocomposição, a marcar para quê? Aí não faz sentido lógico nenhum. Tá? Causas em geral envolvendo a fazenda pública. Há uma má compreensão aí da possibilidade ou não da fazenda pública realizar acordo, tal, supremacia do interesse público. Nos juizados especiais fazendários, por exemplo, não marca audiência nenhuma. Porque não se pode fazer acordo o procurador sozinho. Tá? Mas, ao meu ver, isso é uma má interpretação, mas é a que prevalece na prática. Ok. Ação de improbidade administrativa. Há uma divergência também se pode ou não pode fazer acordo, prevalecendo na prática o entendimento de que não pode fazer acordo. Então não vai marcar uma audiência para tentar fazer acordo num processo de improbidade administrativa. Não pode fazer acordo. Então não marca. Ok. Inciso 1º, que é o que nos interessa. O inciso 1º do artigo 4º são causas que admitem a autocomposição. Então, não estamos no inciso 2º, quando não admite a autocomposição, que é excepcional. Estamos no inciso 1º. Então, quando que não vai ter a audiência, mas em tese poderia ter? Inciso 1º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual. Então, a regra é ter a audiência. A exceção é não ter. Ou não tem porque não pode ter, inciso 2º, ou não tem porque até poderia ter, mas as partes não querem, aí não vai forçar. Se as partes falarem expressamente, não me coloque numa sala de frente com o réu, eu vou dar na cara dele, vai ser pior. Excelência não faz isso. O réu fala, também não aguento olhar para a cara do autor. O juiz vai marcar para quê? Não tem como uma situação como essa forçar. Mas percebam, não vai ter audiência se ambas, plural, as partes, plural, manifestarem, plural. Não adianta uma falar que não quer e a outra falar que quer. Vai ter. Se uma falar que não quer e a outra não falar nada, vai ter. Qual é a única hipótese de não ter? Quando ambas as partes, autor e réu, polo ativo e polo passivo, dizem que não quer. E tem que dizer nas entrelinhas, tem que fazer entender que não quer? Não. Tem que manifestar expressamente o desinteresse. Ok? Quando que o autor fará isso? O autor vai manifestar o seu desinteresse na petição inicial. Lembrem-se do que nós vimos, artigo 319, inciso 7º. O autor manifesta o desinteresse na petição inicial. E aí é aquilo que nós vimos. O autor falou que quer a audiência. O que o juiz faz? Marca a audiência. Porque nunca nós teremos ambas as partes falando que não quer se o autor falou que quer. Marca a audiência e vai ter audiência. O autor não falou nada na petição inicial. O que o juiz faz? Marca a audiência. Porque se o autor não falou nada, nós nunca teremos ambas as partes dizendo que não quer. O autor tinha que falar e não falou. O juiz marca e vai ter. Aí é o seguinte, o autor, na petição inicial, terceira hipótese, fala expressamente que não quer. O que o juiz faz? Marca a audiência. Mas o autor falou que não quer? Pois é. Mas para não ter, tem que ambas as partes manifestarem que não querem. E até agora só quem falou foi o autor. Então vamos voltar. Nós estamos aqui no nosso gabinete virtual. Recebemos a petição do autor, que está em letras garrafais, negrito, marca texto amarelo. Não é para marcar. O que a gente faz? Só de ruindade. Marca. O autor fala, vou dar na cara do réu. O que a gente pensa? Opa, esse mesmo que eu vou marcar, quero ver. Né? Tiro porrada e bomba. Não, é porque nós só deixaremos de ter audiência quando ambas as partes manifestarem. A Caroline pergunta, tem algum caso
que seja obrigatório essa audiência, independentemente da vontade das partes, independentemente dela manifestar interesse ou desinteresse? Não. Não tem uma causa em que seja obrigatório. Tá? O que tem é a hipótese em que ela não pode ter, então não há obrigatoriedade pelo sim. Há uma obrigatoriedade pelo não, quando a causa não admite autocomposição ou quando as partes falam que não quer. Estamos vendo a possibilidade do autor falar que não quer. O que é necessário fazer? Agora é necessário ouvir o réu. Então, quando o réu é citado para uma audiência que é para daqui a 2 meses, o que ele, réu, tem que fazer para que não tenha audiência? Peticionar dizendo que não quer. Que se o autor falou que não quer e o réu falar que não quer, o que vai acontecer? Ambas as partes manifestaram expressamente desinteresse. Vai tirar a audiência de pauta. Artigo 4º, inciso 1º. Tá? Vejam o que nos diz nesse sentido o parágrafo 5º. O parágrafo 5º vai mastigar isso para vocês. Parágrafo 5º do 334. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. 319, inciso 7º. Falamos sobre isso. Comentamos que isso não é bem um requisito, isso é um estímulo que a lei faz. Ok. E o réu deverá fazê-lo o quê? Manifestar o desinteresse. O réu deverá fazê-lo por petição, apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data de audiência. Já é um terceiro prazo. Vejam, prazo relacionado a essa audiência, já é o terceiro prazo que aparece. Primeiro prazo, 30 dias da designação. Eu sou juiz, quero marcar essa audiência. Eu tenho que marcar aqui, olhando 30 dias para frente no meu calendário. Daqui para frente eu posso marcar. Primeiro prazo está no caput que nós falamos. Segundo prazo é o prazo do recebimento pelo réu. O réu recebeu aqui a citação. A audiência vai ser aqui. Tem que ter 20 dias entre um e outro. Se tiver menos de 20 dias, tem uma nulidade na audiência. Ok? Então o réu recebeu aqui. A audiência vai ser aqui. Tem 1 mês e meio de antecedência. Foi cumprido os prazos? Foram cumpridos os prazos. Porque se o réu recebeu 1 mês e meio antes da audiência, é porque, evidentemente, o juiz anteriormente designou com 30 dias. Ok, recebeu. Agora o terceiro prazo apareceu. Se o réu recebeu aqui a citação 1 mês e meio para frente, aqui a audiência 45 dias depois, aqui momento que o réu recebeu. O réu está em dúvida se vai comparecer ou não. Ele tem, falei 45 dias, né? Ele tem 35 dias para pensar, porque a audiência vai ser aqui. Ele tem até aqui esse momento anterior, ó, jogo dos dedinhos. Aqui tem 10 dias de antecedência. Ele tem daqui, quando ele recebeu, até aqui o momento anterior, 10 dias da audiência, para decidir, nesse período de tempo aqui, ó, se ele vai comparecer na audiência ou não. Então, o réu tem 10 dias antes da audiência, veja, contados da audiência. Então, a audiência está aqui, marcada para o dia 30 de maio. Você vai contar 10 dias para trás. O réu tem que peticionar dizendo que não quer. Se o autor falou que não quer e o réu peticiona com 10 dias de antecedência, o que acontece com a audiência? Some, sai de pauta. Não é para ser realizada. Esse é o parágrafo 5º. Parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, então, havendo litisconsórcio no polo passivo, são 10 réus. Tem que ter manifestação expressa de ambas as partes. Parte autora e parte ré. Então é um autor contra 10 réus. O autor falou que não quer. 9 réus falaram que não quer. Um réu falou que quer. Qual é a consequência? Ter a audiência. Porque o parágrafo 6º é claro, havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos. Por todos. Então vejam o alcance disso. 10 réus. O autor falou que não quer. 9 réus falaram que não quer. Um réu não falou nada. Qual é a consequência? Tem que ir à audiência. Vai ter audiência. Porque tem que juntar todos os sujeitos parciais, todos os litisconsortes, para manifestarem o desinteresse. Litisconsórcio ativo vem tudo na petição inicial, né? E aí na petição inicial vai falar se todos querem ou não querem. O problema maior no litisconsórcio passivo.
Ok? Ok. O parágrafo 7º diz que pode ser por meio eletrônico. O que nos importa aqui é o parágrafo 8º. Parágrafo 8º. É o último tópico da nossa aula. Vai lá. Nós vimos que o CPC trabalha com a regra da obrigatoriedade desse ato. Ok? O caput manda designar. O parágrafo 4º traz duas hipóteses em que não vai ter. Então, a sistemática do CPC é pela obrigatoriedade. Tanto é assim, olha só o que nos diz o parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes, do autor ou do réu, a audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertido em favor da União, se for TRF, Justiça Federal, ou revertido a favor do Estado, se for Tribunal de Justiça Estadual. Então, tanto é obrigatório pelo CPC que o cara tem que ir na marra. Se não preencher lá o parágrafo 4º, se não for uma hipótese de não realização, tem que comparecer na marra. Se não comparecer, olha o que está dizendo aí. Será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa. O judiciário fica ofendidinho. Tem a dignidade da justiça abalada e te impõe multa. Como assim? Eu sou juiz, quem manda sou eu, porra. Mandei vir, tem que vir. Não é hipótese de não vir. Tem que vir, que eu estou mandando. A lógica, veja, é a tentativa de uma consensualidade na base da marra, na base da força, que não deixa de ser contraditório. Mas tem que ir. Tem que sentar lá, um de frente para o outro, e tentar se entender. É igual o tio do colégio. Chamou o amigo de feio, fica lá os dois no recreio, um olhando para o outro, para tentar se entender. Na marra. Veja, é contraditório. Uma tentativa de conciliação imposta a fórceps. Esse é o sistema do CPC. Mas percebam bem, tem coisas que só acontecem no Brasil, realmente. Os torcedores do Botafogo gostam de dizer que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas também tem coisas quanto à legislação que só acontecem no Brasil. Meus amigos, o que é o CPC? CPC é uma lei. CPC é a lei ordinária número 13.105 de 2000. Peraí que não foi entrado. De 2015. Está aí o CPC. O CPC, ele é datado de março de 2015. E aí veio uma outra lei, a Lei Geral de Mediação. Olha como é que elas têm a numeração próxima. Lei 13.140 de 2015. O CPC foi aprovado em março. A Lei Geral de Mediação foi aprovado em junho. Depois. A Lei Geral de Mediação foi aprovada depois. E aí, deixa eu abrir aqui a página do Planalto, Lei 13.140 de 2015. Vejam o que está previsto nessa lei no artigo 2º. Olha, artigo 2º da Lei 13.140. Vou botar aqui. Artigo 2º da Lei Geral de Mediação. Está no chat aí para vocês. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Uma observação, é a Lei Geral de Mediação. O artigo 2º fala: a mediação será orientada pelos princípios. Mas tem um dispositivo lá no final dela, no ato das disposições finais e transitórias, que diz assim, olha, tudo que eu falei da mediação serve para conciliação também. Então, a Lei Geral de Mediação e conciliação. Inciso 2º. Não, artigo 2º, me perdoem. Inciso 5º. Olha o que o artigo 2º, inciso 5º, da Lei Geral de Mediação prevê. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Autonomia da vontade das partes. O que é autonomia da vontade? Princípio da liberdade individual. Então, vai quem quer. Se prevalece a autonomia da vontade das partes, ninguém é obrigado a participar. Quer ver? Tanto é assim, olha aqui, parágrafo 2º.
Parágrafo 2º do artigo 2º. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Então, pela Lei Geral de Mediação, a sistemática se inverte. Na Lei Geral de Mediação, só vai quem quer. Pela Lei Geral de Mediação, a regra é a autonomia da vontade. As partes só vão se quiserem. Como conciliar o artigo 2º, inciso 5º e parágrafo 2º da Lei Geral de Mediação com esse parágrafo 8º do Código de Processo Civil? Essa é uma questão que é tormentosa. Há uma nítida antinomia de regras aqui. Pelo CPC é obrigatório. Pela Lei Geral de Mediação é facultativo. Qual que deve prevalecer? Quando nós temos antinomia, quais são os critérios de solução das antinomias normativas? Quais são esses critérios? O primeiro critério, e deve ser o primeiro, é o critério hierárquico. Se lembram? O critério hierárquico nos ajuda em alguma coisa? Nessa hipótese, não. Porque as duas são leis ordinárias. Tá? Nós não temos aqui uma lei versus um decreto. Não temos uma emenda constitucional versus uma lei. Então, do ponto de vista hierárquico, as duas estão no meio, têm o mesmo status normativo, o mesmo status jurídico. Ok? Segundo critério é o da especialidade. Pelo critério da especialidade, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Qual é a norma especial aí? A Lei Geral de Mediação. O CPC é o diploma normativo central, geral do processo civil. A Lei Geral de Mediação disciplina só a mediação. Então, ela é especial. Pelo critério da especialidade, ponto para a Lei Geral de Mediação. Prevalece o entendimento de que o critério da especialidade se sobrepõe ao próximo, que o próximo é o da temporalidade. E pelo critério da temporalidade, a lei posterior revoga a lei anterior. Então, prevalece a lei posterior em face da lei anterior. Pelo critério da temporalidade, qual que iria prevalecer na visão dos senhores? Alguém coloca aí CPC ou LGM? Um falou CPC, o outro falou LGM. E por incrível que pareça, a maioria está falando LGM. Por incrível que pareça, os dois estão certos. A Beatriz pode ter feito um golaço, ela foi a única que falou CPC. Agora a questão é saber se ela chutou ou se ela falou consciente. Olha só. Olhando inicialmente, realmente é LGM, Lei Geral de Mediação. A Lei Geral de Mediação, vou botar aqui um do lado do outro, CPC é igual Lei 13.105 de 2015, que eu falei até agora, que é de março de 2015. Lei Geral de Mediação é lei posterior, porque é a Lei 13.140 de 2015, aprovada em junho de 2015. Então, numa primeira análise, é até uma obviedade, né? Porra, é Lei Geral de Mediação, claro, com toda certeza. Qual é a questão que surge aqui? Quem queria forçar na marra ser a audiência obrigatória, falou que é o CPC com base na vigência. Exatamente, Gabriel. Por quê? Porque a Lei Geral de Mediação foi aprovada em junho, mas ela teve uma vacácio legis. A Lei Geral de Mediação é igual a junho de 2015 mais 6 meses. Logo, ela começou a produzir efeitos em dezembro de 15. Professor? Um momentinho só. O CPC, ele é de março de 2015, com uma vacácio de 1 ano. Logo, ele começou a produzir efeitos
em março de 2016. E aí há quem sustente que deve prevalecer o CPC, porque ele, quando começou a produzir efeitos em março de 2016, teria revogado, ele passaria a ser lei posterior em relação à Lei Geral de Mediação. Isso é uma loucura, eu nunca tinha ouvido falar disso. Em primeiro lugar, porque sempre prevaleceu o entendimento de que é critério hierárquico, depois da especialidade, depois da temporalidade. Então você não precisa olhar a temporalidade se está batendo na especialidade, que seria a Lei Geral de Mediação. Segundo lugar, mesmo sendo pelo critério da temporalidade, nunca se falou da vigência. A temporalidade ela é aprovada por meio da sua publicação. Foi o que sempre prevaleceu. Mas alguns sustentam que o CPC teria revogado a Lei Geral de Mediação, de modo que não seria facultativo, que não teria autonomia da vontade nos processos judiciais. Que nos processos judiciais prevaleceria o CPC, porque é a norma posterior. Já vou dar a palavra para quem pediu aí, só para concluir meu raciocínio aqui, dizendo o seguinte: é por isso que tem muita gente que fala, professor, aula de pós, vira e mexe e me pergunta isso. Professor, tem juiz que marca o dia, tem juiz que não marca. Por quê? Por isso. Por essa controvérsia que eu expus para os senhores aí. Quem marcar a audiência obrigatoriamente na marra está se utilizando do CPC. Quem falar que não está marcando porque só vai marcar se as partes falarem que querem, está se utilizando da Lei Geral de Mediação, artigo 2º, inciso 5º e parágrafo 2º, autonomia da vontade. Quem que estava pedindo a palavra aí para lançar as considerações? Ativa o microfone. Teve uma vez que eu respondi uma questão, por isso eu respondi CPC, de TGP, que a resposta era CPC, com a Lei Geral de Mediação e CPC. Aí eu achei que era a mesma resposta. Então. Entendeu? Eu acho que foi justamente por isso, por causa dos tempos da vigência. Eu acho que se tratava da vigência. Isso, eu sou a Beatriz. Beatriz, valor CPC. É isso. Aí, quer dizer, é uma questão boa para anular essa aí, né? Porque se a assertiva não falar muito claramente, aí depende. Se o enunciado botou com base no CPC, obrigatório. Se o enunciado quer saber a divergência, ele tem que ter as alíneas, as alternativas tem que estar muito precisa, muito pontuada. Porque isso aqui é tiro, porrada e bomba. Isso aqui não tem definição. Isso aqui é o típico caso que quem vai definir daqui a uns 5 anos é o STJ, que vai vir por um recurso repetitivo, que vai firmar uma tese obrigatória, dizendo que prevalece um ou prevalece outro. Nós temos uma corrente intermediária, que a corrente intermediária é a seguinte: olha o que o parágrafo 8º diz do CPC. Para acabar a aula, 334, parágrafo 8º. Vou pegar só até onde nos interessa aqui, tá? 334, parágrafo 8º. Do CPC. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação. O tempo todo ele falava conciliação ou mediação. Conciliação ou mediação. Conciliação ou mediação. No parágrafo 8º ele falou só da audiência de conciliação. E olha o que o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Geral de Mediação nos diz. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Geral de Mediação. Diz lá: ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Expressamente é isso que está previsto. Então há um entendimento intermediário dizendo assim, então vamos parar com essa discussão aí, é o seguinte: conciliação é obrigatória, não tem opção. Mediação vem quem quer. É uma postura intermediária. Tá? Mas veja, é uma outra lógica. Ok? O problema dessa interpretação é que a Lei Geral de Mediação ela se aplica também à conciliação. É o que prevalece. Mas esse é o entendimento que prevalece. O que está expresso em lei, e aí dá para casar. Veja, nesse sentido, dá para se casar. O 334, parágrafo 8º do CPC, com o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Geral de Mediação. Uma falou que só vai quem quer para mediação. O outro falou que é obrigatório ir para conciliação. Aí uma postura intermediária. Mas na prática, meus amigos, na prática cada juiz está fazendo o que quer aqui. Aí virou Brasil. Virou Brasil. Cada um faz o que quer.
Porque tem fundamento normativo por um lado ou para o outro. Ok? Vão pensando se querem perguntar alguma coisa. Já estou finalizando a aula. Só vou fazer uma singela menção. Não é tópico nosso aqui diretamente desse período, mas é importante falar. No procedimento especial das ações de família, tá lá, ó, artigo 695. Um momentinho só. Tá lá, 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação ou conciliação, observado o disposto no 694. O 694 diz essa técnica da consensualidade que vai prevalecer. Então, o que se tem entendido aqui é que pelo 695, como é um procedimento especial, e procedimento especial é aquele que é diferente do comum, esse 695 significa que nas ações de família, a audiência de conciliação é sempre obrigatória. Porque no capítulo das ações de família não tem nenhuma ressalva para não comparecer. Então haveria uma força ainda maior da consensualidade nas ações de família. E como nas ações de família há esse vínculo anterior, provavelmente será uma audiência de mediação. Olha aí, e a lei de mediação fala que só vai quem quer. Então, no 695 é um pouco mais complexo. E aí, para fechar a aula de vez, nós temos o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de número 639. Então, o enunciado de número 639 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, eu estou sem a redação dele aqui, mas ele diz mais ou menos que nas ações de família não é para marcar essa audiência, não haverá necessidade de audiência, de comparecimento à audiência, se uma das partes tiver a medida protetiva do distanciamento, se uma das partes for protegida pela Lei Maria da Penha. E aí, se há uma distância mínima, por exemplo, de 200 metros, como é que você vai realizar uma audiência na mesma sala? Poderia até ser ali por meio eletrônico, há quem diga também. Mas essas são as informações. Não é matéria desse semestre aqui, tá? Isso é do próximo semestre, mas tem a ver com essa audiência que nós estamos vendo. 695, ação de família, seria sempre obrigatória a audiência, mas vem lá o enunciado 639 do FPPC dando uma ressalva. Ok? Então é isso, meus amigos, por hoje que eu queria falar. É isso, vimos muito bem vistos. Abordamos tudo da audiência de conciliação e mediação, artigo 334. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma dúvida, pode mandar pelo chat ou ativar o microfone aí e mandar brasa. Caso contrário, eu estou satisfeito e vou encerrar a aula. Ok, Tatiane. Ok, Luciano. Ninguém mais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A Beatriz botou um PK lá. Ok. Tuane, Pedro, Vinícius, Flávia. Valeu, pessoal. Então é isso. Um abraço a todos aí. O trabalho dos senhores deve ser entregue até o dia 17/4, mais conhecido como sexta-feira que vem, e leva em consideração até a aula de hoje, ok? Até a aula de hoje. Façam um resumo da aula de hoje, da aula passada, da aula retrasada, de todas as aulas, coisa bem tranquila, e me encaminhe por e-mail em PDF que eu vou analisando e dando nota para vocês, tá certo? Valeu, um abraço, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou derrubar.